Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde aos que nos acompanham pelo YouTube. Muito obrigado pela presença. Nós temos hoje conosco a honra e a sorte também de estarmos ao lado do Ednei Silvestre. Eu vou ler, faz parte, todo mundo conhece, mas faz parte até da praxe, até porque todo mundo, nem todo mundo, a gente vai para o mundo inteiro, etc. Né? Então, eu leio um pequeno currículo, enfim, curto. Ednei Silvestre é escritor, jornalista e dramaturgo. Foi correspondente internacional de O Globo e da TV Globo de 1992 a 2002, baseado nos Estados Unidos. Cobriu dos atentados terroristas de 11 de setembro e as sequelas das guerras no Iraque, a visita do Papa a Cuba, entre outros eventos. Ganhou os prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura de Melhor Romance por A Felicidade é Fácil. Está corrigido? Não foi por A Felicidade é Fácil, foi por Se Eu Fechar os Olhos Agora. Houve um pequeno errinho que a gente tentou consertar, mas não... apenas. É autor de outros 6 romances e 4 livros de jornalismo. Suas obras estão publicadas na Inglaterra, na França, na Itália, na Sérvia, na Holanda, na Alemanha e em Portugal. Seu próximo romance, O Último Van Gogh, passado na França no século XIX e no Brasil de 2024, sai agora, em setembro, pela Globo Livros. Temos, então, passo logo a palavra, até para recuperar um pouco os 5 minutos de atraso. Passo imediatamente. A gente pode ficar falando mais rápido, porque assim a gente recupera os 5 minutos. Deixa eu dizer. Eu queria dizer, dentro disso tudo, mas já vou adiantar, quer dizer, a sua obra, Ednei, foi sempre sucesso de público e de crítica. Não é muito fácil isso, para quem é escritor, a gente sabe disso, né? Isso é importante para a permanência da obra literária para sempre, quer dizer, como um cânone, né, da obra literária, mas, enfim, tanta coisa que eu passo logo a palavra, por favor, a palavra. Então, muito obrigado pela presença, ABL, das boas-vindas e o agradecimento. Por favor, com a palavra. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu quero agradecer à ABL e, particularmente, ao professor Godofredo, que teve me fez esse generoso convite, e não poderia ter alguém mais adequado do que o professor Godofredo, porque ele é uma pessoa cujos romances também misturam a história com as tramas de ficção, né, da Guerra do Contestado, o exílio de brasileiros em Paris. Então, eu creio que a sua compreensão do que eu escrevo é mais abrangente, mais profunda, porque o seu percurso também faz esse tipo de encontro de estradas que, às vezes, caminham paralelas, mas não se encontram. Eu vou acrescentar uma coisinha. Quando eu vou pular já para 4 anos depois de ter lançado Se Fechar os Olhos Agora, quando surgiu a chance de publicação na Alemanha, na França, porque a editora era alemã. E a gente saiu, conversou, e ela me disse que pela primeira vez ela tinha entendido o que era essa mistura étnica, racial da gente, porque tudo que ela lia chegava a ela, não tudo que nós fazemos na literatura brasileira, mas tudo que chegava a ela eram tramas que pareciam acontecer num vácuo. Não existia isso, não existia uma guerra do contestado, não existia um exílio para unir as pessoas. E ela ficava meio perdida, porque ela dizia assim, mas eu não sei que livro era, tá? Não estou escondendo, não, eu não sabia. Um livro que tinha chegado a ela, muito bem recomendado, do Brasil, premiado no Brasil, e ela disse, mas essa trama poderia acontecer em Amsterdã, em Paris, em Nova York, e não é o interesse do leitor alemão, do leitor holandês, algo que ele tem aqui. Ele quer saber mais. E aquela era uma época, o início dos anos 10 desse século, em que o interesse pelo Brasil e pela cultura que nós produzimos era muito grande.
Depois tivemos uma queda, eu acredito que voltemos. Mas se eu for catar de volta a sua pergunta sobre permanência, não sei, porque eu pensava, um grande escritor, como é o caso do João Ubaldo, eu às vezes falo das pessoas, as pessoas não se lembram do João Ubaldo. E o João Ubaldo nos deixou tem pouco tempo, né? Enfim, o escritor escreve, e o leitor, às vezes, no meu caso, vocês vão se lembrar, eu concorri, particularmente a Jabuti, com um grande escritor que era o João Ubaldo. E, por incrível que pareça, eu tenho a maior felicidade, se não fosse Jabuti, eu não teria tido a carreira que eu tive, que eu venho tendo. Mas não, é porque o Jabuti, assim, quem é esse cara? Na época, vários jornalistas lançaram romances, e tinha esse epíteto, se eu posso chamar assim, romance de jornalista. E quanto mais o jornalista da TV Globo. Tinha tudo isso em volta. E aí, para surpresa minha e de todo mundo, a crítica da Folha deu 5 estrelas e botou o livro lá em cima. E aí ganhei o Prêmio São Paulo de Literatura e ganhei o Jabuti em cima do João Ubaldo, entre outros, né? E o João Ubaldo tinha, nessa época, foi o último dele, se vocês não tiveram chance de ler, leiam O Albatroz Azul, que é um livro lindíssimo. E acreditem se quiserem, o João Ubaldo ficou em 4º lugar. Eu teria dado o prêmio para ele, mas já que deram para mim, eu fico contente, então não estou reclamando, não. Eu queria mostrar para vocês, eu fiz vou falar a palavra que é, para quem se lembra das coisas que já aconteceram no Brasil, sai daqui, né? Das coisas que já aconteceram no Brasil, eu vou falar uma palavra maldita, fiz um PowerPoint. Então, PowerPoint. Porque eu que tinha que mostrar algumas coisas. E começar com este homem. As pessoas com mais de 50 talvez saibam quem é esse rapaz aqui. Esse rapaz atlético, sorridente, alegre. Este rapaz aqui encantou a minha infância e a dos personagens de Se Eu Fechar os Olhos Agora. Alguém sabe quem ele é? Vamos ver se na próxima imagem. Yuri Gagarin, senhoras e senhores. Yuri Gagarin, um homem russo de 27 anos, que só fez essa missão de orbitar em volta da Terra, o primeiro ser humano no espaço. Ele fez essa viagem, ele foi escolhido porque ele tinha 1,57 m. Então, ele cabia naquela bolotinha, a Vostok, que era muito pequena. As janelas da Vostok eram do tamanho de um livro, assim, uma coisa assim. Assim eram. E dessas janelas, ele olhou... Eu fico emocionado até hoje. Ele olhou e disse assim, eu vejo a Terra. Ela é azul, ela é linda. E até hoje eu fico assim. E isso eu descobri quando criança. Imagine o encanto de um menino no interior do Brasil, sabendo que um desconhecido, um carinha assim, sorridente, alegre, voou, tudo que a gente lia em história e quadrinho, né? Estava ele no espaço sideral e se tornou assim, a manchete de New York Times, do Globo, que ainda chamava de astronauta, os russos gostam de cosmonauta, né? Parrimate, enfim, ele virou um herói. Eu não vou contar o fim dele porque é triste, mas enquanto ele viveu, ele foi muito alegre, foi muito homenageado, inclusive pelos 2 líderes soviéticos de então, Leonid Brezhnev e Nikita Khrushchev. Com o Gagarin, começou, se eu fechar os olhos agora, porque havia uma outra história, uma outra trama, que eu tinha ouvido quando muito criança, sobre um assassinato, cortando. Quando criança, as crianças ouvem coisas que os adultos não sabem que elas estão ouvindo. Então, mesmo que elas falem baixo entre si,
A história que, não sei se foi a história real que contaram, mas que eu ouvia foi: a mãe de alguém matou o amante da filha. Daí surgiu parte da trama. E surgiu com as minhas lembranças. Quando eu comecei a escrever, eu estava em Nova York ainda, e eu tinha uma nostalgia de um Brasil que tinha desaparecido. E eu comecei a escrever sobre isso. E aí eu comecei a lembrar dessa época. Aqui todo mundo é jovem, não vai saber o que significou para a gente da minha geração a construção em 4 anos de uma capital no centro do país, por esse homem aqui, Juscelino Kubitschek. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos havia um movimento para a integração de pessoas negras na sociedade, com todas as qualidades que elas tinham e não eram reconhecidas. Isso vocês sabem, que as pessoas negras não podiam sequer usar o mesmo bebedouro das pessoas brancas. E nos ônibus elas tinham que ir para os fundos, até que a dona Rosa Parks se recusou a dar o lugar e deu origem a um movimento mais público. Nesse meio tempo, esse rapaz aqui, Fidel Castro, fazia uma revolução em Cuba, derrubando um ditador, Batista. Que a gente, para nós naquela época, Fidel Castro, John Kennedy, o Papa João XXIII, um sítio extraordinário, todos significavam essa transformação do mundo, esse passo adiante. E esse passo adiante incluía uma nova visão que as mulheres tinham de si mesmas e do mundo. E uma dessas situações era a minissaia. Muito pouco a gente se lembra que a minissaia foi uma revolução pelas mulheres não serem mais forçadas a se cobrir pudicamente. Depois surgiram outras interpretações, objetificação e tal, mas nesse tempo de Mary Quant, isso era revolucionário. Era também a época da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, não é o nosso assunto aqui, mas libertou as mulheres de uma série de situações que as obrigava a se comportar de uma certa forma e até fazer casamentos que não queriam. Esse aqui, vocês sabem, é Elvis Presley, cara, que sacudiu o mundo com seus quadris. O João 23, para quem não se lembra, João 23 foi o sucessor do Pio XII. O João 23 voltou os olhos da igreja para aqueles que não eram vistos, para os pobres. Isso foi revolucionário. A partir daí, a Igreja Católica tinha uma imagem ligada ao poder, aos ricos, à nobreza. Por exemplo, a imagem ligada ao general Franco, ditador da Espanha, mudou tudo com esse homem aqui, com esse cardeal Roncalli, se não me engano, o João 23. E aqui eu estou colocando a foto dessa mulher lindíssima, chama-se Marta Rocha, chamava-se Marta Rocha. Ela foi Miss Bahia, foi Miss Brasil e perdeu o título de Miss Universo por causa de 2 polegadas. Esta mulher belíssima, que eu nunca vi pessoalmente, as pessoas que viram disseram, perto dela, a Tônia Carreiro é feia. Então, podem imaginar. E ela foi a minha inspiração para o personagem Anitta. Por quê? Seja verdade ou não, a origem da Marta Rocha, baiana, é africana e europeia. O avô dela era sueco. Da avó pouco se sabe, mas sabe-se que era uma baiana de várias gerações. E o resultado dessa miscigenação, da qual Darcy Ribeiro falava tão alegremente, e muitos de nós ainda falamos, resultou nessa personagem, Anitta. E eu coloquei a foto dessa menina aqui, porque ela fez o papel que seria da Marta Rocha. Não vamos comparar, porque belezas não são comparáveis, né? Daí surgiu Se Eu Fechar os Olhos Agora. E, naquela época, havia chance
Eu creio que a Vera Iris chegou a ver. Havia chance de fazermos isso aqui. Esse book trailer foi exibido em cinemas de arte. Como é o nome do Estação. E era, vocês podem imaginar como eu me sentia, assim, fingindo modéstia, mas estava num orgulho. E era uma forma também de puxar o público, né, de fazer o público se interessar. E o que aconteceu com o Senhor Fechar os Olhos é que, como eu disse, né, entrou no... Tem até uma situação engraçada com uma pessoa muito legal, que é a Cláudia Lage, que tinha escrito um livro sobre a Eufrásia, aquela personagem fabulosa do Vale do Café, Eufrásia Teixeira Leite. Ela estava ao meu lado no dia da premiação do Prêmio São Paulo. E eu, feliz da vida, sentado ali, e quando eu estava esperando que anunciassem o grande prêmio, primeiro, o prêmio para autores já consagrados, e anunciaram o prêmio para estreantes. E quando falaram, não disseram meu nome. O que disseram foi, o vencedor foi... o que ele falou? Aí a Cláudia, que eu trouxe, vai lá. Falei, como vai lá? Vai lá, você ganhou. Aí eu levantei meio abobalhado, né? E você, quando você está abobalhado, você finge que não está abobalhado. E aí fui lá e recebi, é pesado, era pelo menos, era pesado o prêmio, e fiquei muito encantado com o que aconteceu desde então, e não tinha saído ainda a crítica da Folha, que foi feita pelo Manuel da Costa Pinto. Essa crítica mudou a visão, porque até então tinha aquela coisa, o livro do jornalista da Globo. O livro do jornalista da Globo. A partir dali, começaram a ler o meu romance como um romance brasileiro, independentemente de onde eu era contratado na época. E o livro fez esse percurso absolutamente surpreendente para mim. O primeiro lugar em que ele foi, para onde ele foi traduzido, surpreendentemente, foi para a Sérvia. Eu não posso dizer se a tradução foi boa ou ruim, porque eu falo muito pouco sérvio, mas acho que aqui está escrito Kad Zatvorinoti, acho, mas não tenho certeza. Aqui eu acho que está escrito Als ik min ogen sluit. Também não sei se é esse é o holandês. Inglês é fácil, francês é fácil. Esse aqui, toda vez, quando eu fiz um book tour na Alemanha, a primeira vez que eu li isso aqui, todo mundo caiu na gargalhada. Eu não sabia que era tão ruim a minha pronúncia de alemão, mas então, der letzte Tag der Unschuld. E aí todo mundo, imagino que seria como você dizer, não é a mesma coisa, esquece. Aqui edição da Austrália, da Itália e a tradução portuguesa, porque teve uma tradução portuguesa. Vocês sabem que várias das palavras que a gente usa não fazem sentido lá, e várias que eles usam lá não fazem sentido para nós aqui. Nesse tempo, depois, a história se passa, né, no pré-golpe militar. Antes do golpe militar, com todas as características que levarão a um governo autoritário. Esse Brasil, que mudou a visão do personagem, a minha, de todo mundo, né? Mudou a visão do personagem, era essa foto aqui é do Evandro Teixeira, grande Evandro Teixeira, que recentemente nos deixou. Essa situação enfrentada por vários brasileiros resultou numa repressão violenta. E eu fiz questão de colocar essa imagem aqui, não sei se dá para ver direito, isso aqui é a imagem da época da escravidão. É o mesmo tipo de tortura, aula de tortura, talvez, né, que foi usado
na época da ditadura militar. Esta aqui, eu não vou entrar em detalhes, eu só vou dizer o seguinte: a pessoa era amarrada nessa cadeira, que se chamava cadeira do dragão. Essas faixas de couro, já na época do governo militar, da ditadura militar, eram forradas de espuma, jogavam água na pessoa detida, no prisioneiro, na prisioneira, e ligavam a eletricidade. Essa era a cadeira do dragão. Disso, claro, houve uma reação, particularmente de jovens. Esses jovens eram todos amadores, não tinham treinamento militar, não tinham treinamento de guerrilha, não tinham de nada, e acabaram presos e acabaram no exílio. E eram chamados de bandidos, o tempo todo. Era assim que... Prisioneiros viajam sequestradores para te soltar embaixador ainda hoje. Essa foi uma técnica inicial que os grupos de resistência usaram, de sequestrar pessoas que tinham, como posso dizer, que teriam grande cobertura na imprensa, que era inevitável ter cobertura na imprensa, para conseguir libertar aqueles outros companheiros que estavam presos. O resultado foi uma repressão ainda mais violenta. Dessa situação surge o exílio. Eu tenho que falar desses três aqui: Carlos Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek, que morreram com uma diferença de meses entre um e outro. A morte do Juscelino deverá ser investigada novamente. Juscelino morreu num acidente de automóvel inexplicável na Rio-São Paulo. O Jango teve uma síncope súbita. E o Carlos Lacerda deu entrada no hospital e com uma alergia e morreu alguns dias depois. Com tudo que a gente vê hoje acontecendo na Rússia do Putin, a gente sabe que é fácil, né, você se livrar dos seus inimigos. E eles estavam unidos, apesar de terem sido, os três terem sido rivais, eles estavam unidos num movimento chamado Frente Ampla, que pedia a redemocratização. Sumiram. O Carlos Heitor Coni tem um livro chamado Beijos da Morte, que ele trata desse assunto, e ele considera que os três foram assassinados. Os brasileiros que fugiram do Brasil foram, em boa parte, para o Chile, porque o Chile os abrigava, tinha o governo do Allende, que era um governo socialista, e os abrigava, eles tinham emprego, a língua facilitava, e vários países também não queriam brasileiros, não queriam exilados. Agora, em 73, aconteceu dessa criatura aqui, chamado Augusto Pinochet, fez uma rebelião, um golpe militar, derrubou e morreu Allende no Palácio de la Moneda. O palácio foi bombardeado. Os brasileiros que estavam no Chile tiveram que fugir de uma hora para outra e 18 deles foram parar na Embaixada da Argentina. Os militares chilenos de Pinochet não queriam deixar que esses brasileiros fossem para lugar nenhum. E, ademais, nem México, nem França, nem Argélia, nem Portugal, nem Itália, nenhum país queria aceitar esses brasileiros. Esses brasileiros acabaram conseguindo sair, graças ao heroísmo do então embaixador Netflix, ainda não, do embaixador argentino, e foram parar no aeroporto de... Como chama o aeroporto de Barajas, né? Não, Barajas, Espanha. O aeroporto. João, dá uma ajuda aqui, porque a Netflix está tirando uma casquinha da nossa conversa. Aí deixa eu contar. Bom, isso eu posso contar sem imagem. Eles foram parar no aeroporto de Ezeiza. E, como eu disse, nenhum país queria esses brasileiros aqui. Queria esses brasileiros. Aí o cônsul da Suécia conseguiu que esses 18 fossem enviados para a Suécia, mas a informação era equivocada. Esses eram professores, cientistas,
e foram para a Suécia porque a Suécia precisava de trabalhadores agrícolas e foi isso que foi dito para o governo sueco, que esses 18 eram todos agricultores, eram camponeses, que estavam se refugiando por lá e lá foram parar. Essa trama, que é real, eu usei ficcionalmente no Vidas Provisórias, que é o que acontece com Paulo. Paulo é aquele mesmo personagem de Se Fechar os Olhos Agora, garoto, agora adulto, que vai parar na Suécia. E ele enfrenta essa situação, ele como vários outros. Por que a Felicidade é Fácil está aqui? É o meu segundo romance. Por quê? No Felicidade é Fácil tem uma personagem, uma menina, chamada Bárbara. A Bárbara é uma estudante de pré-vestibular que faz trabalhos num cursinho lá para pagar o curso, para ter gratuidade. E o pai da Bárbara é o motorista do carro onde tem a criança que é sequestrada no Felicidade é Fácil. Em volta deles, além de tínhamos o movimento da Direta Já, havia o governo Collor. E nesse governo Collor, vocês todos são jovens, não saberão, toda a poupança do brasileiro foi sequestrada. As pessoas não tinham dinheiro, as pessoas faliram e muitos, infelizmente, se mataram. Nessa situação é que acontece a trama. A trama da Felicidade é Fácil é o sequestro desse menino. É um menino, uma criança. Esse menino bonito, de olho claro e, tipicamente, um descendente da classe dominante. Como eu disse, típico filho de classe dominante. Só que não. Os sequestradores estavam enganados e essa trama começou na minha cabeça, começou a desenvolver na minha cabeça, quando eu li a notícia do sequestro de uma criança em São Paulo. Saiu uma nota pequenininha. E era a criança errada, sequestraram a criança errada. No dia seguinte, essa criança errada tinha sido morta e jogada aquela represa que tem lá em São Paulo, que o nome não me lembro agora. E nunca mais se falou do assunto. E eu nunca mais me esqueci dessa criança. E essa é a criança da Felicidade é Fácil. A trama depois só lendo. Enfim, esse também conseguiu uma permanência, uma presença na Inglaterra, na Alemanha e na França. Isso aqui, que eu não sabia o que significava, é Der Stummenzeuge, é a testemunha muda, porque o garoto não fala. Bem, e nesse meio tempo, juntando essa trama, o Paulo está na Suécia. E nesse meio tempo, o Chile e as forças de repressão, a Operação Condor, continua eliminando todos os que ela considera subversivos e perigosos. Isso também está presente no Vidas Provisórias, é uma parte importantíssima da trama. Essa é a tradução portuguesa. E é mesmo a tradução, porque tem uma série de palavras que eu desconhecia que se usa em Portugal e que não faz sentido para nós. Eu não estou falando nem de comboio ou coisa assim, mas queria só mostrar para vocês. Aqui eu juntei esses três porque no último dia da inocência, a trama é totalmente ficcional, porém é passada no dia 13 de março. O dia 13 de março foi o dia do comício da Central, quando o João Goulart reuniu vários líderes e reuniu grande parte da população e ativistas do Rio de Janeiro na Central para reforçar o pedido de, entre outras coisas, reforma agrária, que horrorizou a direita,
que em seguida o depois. Nesse romance, No Último Dia da Inocência, o que acontece é, há um atentado, como havia ideia de fazer um atentado naquela tarde, naquela noite. Tudo se passa em questão de horas nesse livro. O Welcome to Copacabana é um livro de contos já contemporâneo, mostrando um Rio de Janeiro, um Brasil dos anos 2000, com todas as nossas contradições. E a Boa Noite a Todos é a história de uma expatriada, é uma mulher expatriada, tudo que ela passou fora do Brasil, né, toda a vida, chamemos assim, de ideal que ela teve, e ela volta e tem um choque. E, ao mesmo tempo que ela volta e tem um choque, ela descobre que ela está perdendo a memória e o controle do corpo. E esse aqui é um xodó, é uma experiência interessante que eu fiz. Eu escrevi um livro que tem capítulos curtíssimos, e a história vai pulando de anos, décadas, sobre a imigração italiana ao Brasil para, entre outras coisas, se alegava a substituição da mão de obra escravizada e para um suposto embranquecimento da população. Havia isso. É uma história de amor, como diz o título, mas não é de um amor, são de vários amores. Eu me inspirei na bravura e na independência da minha avó para construir esses personagens. É um livro muito feminino. E esse aqui é o meu próximo. Daqui, meu próximo não, já está pronto. Aqui, a origem é bem interessante. Porque, assim, quando eu era repórter, eu fiz várias vezes matérias na Central do Brasil com menores transgressores que eram chamados de trombadinhas na época. Vocês vão se lembrar também que nos anos 90 houve um massacre na Candelária. E eu fui a essa exposição em 2014, que tinha esse título, O Suicidado pela Sociedade. Eu, a princípio, não entendi. É um artigo. É uma tese do Antonin Artaud, em que ele diz que Van Gogh não simplesmente se matou, ele foi arrastado para o suicídio, porque era um homem de imenso talento, ali ele com 19 anos. É a única foto que se conhece, que se sabe que é ele mesmo. Durante a vida inteira do Van Gogh, ele vendeu um quadro, um único. Quando teve aquele episódio da orelha dele, que é do lado de lá, não é essa aqui, quando teve o episódio da orelha, ele foi preso. Os vizinhos reclamaram, e ele foi levado para a prisão, deixado numa cela, sem papel, sem lápis, sem cigarro, sem comida, sem nada. Pois bem, aí eu descobri essa noite que ele passou lá. Voltar um minutinho só. O Van Gogh era filho de pastor, e ele mesmo tentou ser pastor algumas vezes sem conseguir, porque ele não conseguia decorar latim, ele fracassou, como tantas outras vezes, ele fracassou nessa tentativa. Tem um episódio dele, é rápido aqui, vou virar só para dar uma ideia da cabeça desse homem, do coração desse homem. Ele foi foi uma das razões que convidaram ele para sair da congregação. Ele foi ser pastor entre mineiros na Bélgica, que tinham uma vida horrorosa, dificílima, moravam mal, morriam dentro das minas. Ele começou fazendo cerimônias religiosas, mas ele acabou indo com esses mineiros lá para as minas e ficava com eles, trabalhando com eles, o que era, vamos dizer, era seguir radicalmente os ensinamentos de Cristo, de estar com aqueles que o necessitavam
onde o necessitavam. Mas isso foi considerado mais um fracasso. Bom, estamos nessa prisão. Ele foi levado para a prisão. A orelha que ele mesmo enrolou, não teve nenhum atendimento médico. Essa noite que ele passou na prisão foi a noite de 24 de dezembro. Foi a noite do Natal, que ele passou sozinho, trancado numa cela, sem nada. No dia seguinte, isso está no livro de outra forma. No dia seguinte, ele foi atendido por um jovem chamado Dr. Rei. O Dr. Rei o atendeu, foi muito gentil com ele, foi bondoso com ele, fez curativa, etc. E ele fez, em gratidão, ele fez um retrato do Dr. Rei e deu para o Dr. Rei. O Dr. Rei era um jovem, morava com a mãe, levou para casa. A mãe achou horroroso. E a mãe usou para tapar um buraco no galinheiro. E o Van Gogh soube disso. Quer dizer, foi humilhação atrás de humilhação, atrás de humilhação, atrás de humilhação. Vocês são curiosos para saber onde foi parar esse quadro? Eu descobri. Está em, não sei se alguém aqui já foi, em São Petersburgo, no Museu de São Petersburgo. Sobreviveu. Eu falei dos meninos, né? Tal como Van Gogh era um invisível, na época dele, ninguém se interessava por ele, ninguém comprava as coisas dele, debochavam dele. Só lembrando, ele não era apenas ruivo, ele era um homem vermelho. Ele tinha esse fascínio pelo Gauguin, que era um atleta, era um homem poderoso, ele se sentia... O Gauguin, gente, tinha feito fortuna na Bolsa, que ele abandonou. Ele tinha uma mulher e 2 filhos que estavam na Dinamarca e tal. Ele tinha tido uma família, coisa que o Van Gogh não conseguia. Nada do que Van Gogh tentou era um sucesso. Mas, quando ele criava, quando ele pintava, aí ele se sentia vivo. Apesar disso, não teve reconhecimento e o prendiam, né? Eu visitei o sanatório lá em Saint-Rémy, e ele não podia sair no começo. Depois, permitido, enfim. Isso está no meu livro, vocês saberão. Eu pensei nos outros invisíveis, né? Nos invisíveis como aquelas crianças da Candelária, né? Que foram massacradas em, acho que foi em 93, 94, por aí. E eu começo o último Van Gogh com um narrador que não é o Van Gogh, que é um menino que adotou o nome de Igor Braun, que é Michê, um Michê de Copacabana. Esse menino, a esse menino, é dado um livro. É o livro das cartas trocadas entre o Vincent e o Theo Van Gogh. Em princípio, o Igor recusa, não quer ler aquela porcaria, um livro todo desbeiçado, velho, escrito em francês, que ele detesta, ele sabe, mas ele detesta, e ele começa a ler. Aí, conforme o Igor começa a ler, o Van Gogh vai entrando na trama, e o Van Gogh começa a narrar a parte dele. Eu uso algumas cartas reais, e eu crio outras, como, por exemplo, a carta do dia de Natal, que ele não pôde escrever. Ele só foi escrever sobre esse assunto muito brevemente para o irmão depois. Então, o Igor e o Vincent se encontram nessa invisibilidade. E por que a Olímpia está aqui? A Olímpia está aqui porque esse é um ponto importantíssimo no desenvolvimento da trama. É um spoiler. Quem não quiser saber, tapa os ouvidos. É o seguinte, num dado momento, esse Igor está atendendo a um senhor, em Copacabana também. E, quando ele se levanta da cama, que ele iria para o chuveiro, ele lembra-se que ele era um menino de rua. Aí se tornou Michezinho de areia de Copacabana e tal. Aí, ele, em direção ao banheiro, ele para diante desse quadro. E aí o Ravelo, que é o nome do senhor a quem ele atendia, não entende o que aquele Michezinho está fazendo, parado, imóvel, diante
desse quadro. E ele não se move. Aí ele se levanta e vai ver, o menino tem lágrimas, assim, escorrendo. Ele enxuga. Então. E o Ravelo pergunta, mas por quê? Aí ele aponta para essa personagem aqui secundária, e quase oculta nas sombras, e diz, é igual a minha avó. E aí o cara percebe, falei, esse menino é um menino excepcional. Ele começa a educar esse menino em arte, em música. E dessa relação, que começa como um comércio de sexo, começam a surgir os primeiros sinais da salvação do Igor. Esse é o livro, vale a pena saber, essa senhora aqui aparece em vários quadros impressionistas. A única coisa que se sabe é que o nome dela era Laure, né? Laura, só isso. Não se sabe o sobrenome, não se sabe de onde ela vem, mas ela marca o último Van Gogh como a imagem da avó do Igor. Essa não é capa, não, mas eu tinha que botar alguma capa, certo? Então, obrigado a todos. Era isso. Bem, muito obrigado, Ednei, pela sua capacidade de jornalista, uma maravilhosa maneira de mostrar a sua obra, né? Parabéns. Quer dizer, após essa extraordinária viagem, né, pela história do Brasil dos últimos 50, 60 anos, né, você transformou isso em literatura para sempre. Quer dizer, a literatura, então, como um retrato de um real fabricado. Porque são romances que ele escreveu, ficção, né, mas em cima de fatos. Quer dizer, a gente, ao escrever uma ficção, eu botei outro dia que uma frase do Lacan, que essa angústia que a gente está vivendo é por conta da falta de literatura, quer dizer, um excesso de real, quer dizer, está nos faltando ficção. Vocês se lembram que foi o Ernest Fischer, né, o austríaco, aquele famoso livro A Necessidade da Arte, quer dizer, homens e mulheres das cavernas que tinham que sair diariamente para se alimentar, para beber água. Não havia ainda a tradição, né, civilizacional de armazenar na caverna. Quer dizer, voltavam mortinhos, né, cansadíssimos, né, e a metade não voltava, devorado por fera, etc. Depois tinham que ser abrigado frio. Então, e o que eles faziam mesmo assim, com esse estado de exaustão, desenhavam nas paredes. Quer dizer, é de se crer, pois, que é tão fundamental quanto se alimentar, se abrigar do frio, beber, etc., é arte. Quer dizer, então, o Ednei fez, em cima desses fatos todos, ele fez arte. Acho que queria dar parabéns, porque não é fácil, né? Eu queria acrescentar uma coisa sobre a arte, necessidade de arte e realidade. Muito do que eu sei e sabia antes de estudar história sobre a Revolução Industrial e sobre, eu vou usar a palavra para poder falar a miséria na França, eu aprendi através das obras de Victor Hugo e Charles Dickens. Então, e são mais permanentes do que qualquer livro de história daquela época. Porque são os sentimentos desses, como você falou, a realidade... é um excesso de realidade, é isso, excesso de realidade que está nos deixando a realidade inventada, você disse. Está faltando a ficção, que essa realidade é também uma construção, né? Os preconceitos, os medos, etc. Eu trouxe aqui os livros, eu não mostrei no início, né, do Ednei, mas só porque está gravado. Mas eu ia perguntar, fora esse último livro, que de alguma maneira, quer dizer,
o escritor basear, né, a sua narrativa sobre acontecimentos relativamente recentes pode representar um perigo, digamos que passa uma visão e algo que vai ser totalmente desmentido por uma outra razão 10 anos depois, né? Eu acho que é um desafio e nesse aspecto o Ednei corre sozinho nessa raia, assim, com imenso talento. Mas sempre um... Mas enquanto eu estava escrevendo o último Van Gogh, no último Van Gogh, há duas situações contemporâneas, não resolvidas ainda. Não sei se até o final de setembro se resolverão. Uma é como eu posso chamar, a questão das joias e presentes recebidas pelo então presidente do Brasil, que teriam sido vendidas, então sendo consideradas como etc, etc. Essa é uma situação que está no livro, mas não separada, está e faz parte da ação. Há um outro ponto no livro que fala não só das fake news, como também desse fenômeno da deepfake, em que você tem uma pessoa atuando e falando e que não é a pessoa. Aquilo nunca existiu, mas é usado numa trama criminosa. E a guerra na Ucrânia, porque é a guerra da Ucrânia, isso eu pensava muito enquanto eu escrevia, a guerra da Ucrânia provoca o seguinte: esses herdeiros que têm um Van Gogh escondido em casa, a razão está lá, contada mais para o final do livro, eles têm esse Van Gogh, que seria a última pintura do Van Gogh, e que eles, para driblar quaisquer impostos, eles armam uma venda para um bilionário russo. Acontece que Vladimir Putin invade a Ucrânia e começam os boicotes e os recursos desses bilionários são presos nos bancos e instituições financeiras. Então, eles não conseguem, da forma que pretendiam, vender para o bilionário. Porém, se eles armarem uma forma de esse quadro desaparecer como se fosse um roubo, esse quadro pode ser vendido onde quiser, para quem quiser, em qualquer situação. É aí que vai entrar o nosso Michê de Copacabana. O que eu pensava? Bom, a guerra da Ucrânia pode terminar a qualquer momento, seria maravilhoso. Não parece, mas seria. Mas isso não impede. É uma história passada em 2024. Então, ela é parte daquela trama, como também como se chama isso? Quando os recursos são presos dentro das instituições bancárias? Embargado, obrigado. Embargados. Estão lá embargados. Isso continua. Enfim, é o presente, né? É o nosso presente. É uma história contemporânea. Vai mudar? Não fará diferença. Perfeito. A gente tem também um compromisso de horário com os nossos técnicos administrativos, às 6 horas, então queria agradecer muito a presença, a generosidade do Ednei de estar aqui com a gente, agradecer também muito a presença de todos e todas, né, que nos engrandece. A BL, então, agradece profundamente e está encerrada a sessão. Muito obrigado. Deixa eu só agradecer. Peraí. Obrigado, professor, por essa chance e obrigado a todos vocês que vieram aqui para o centro da cidade, no meio da semana, às 5 da tarde, para ver essa nossa conversa, essa nossa palestra. Muito obrigado, gente.